Olá, meus amados amigos e queridos irmãos, Shalom a todos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia! Estou muito feliz de estar gravando esse vídeo hoje aqui com vocês. Nós estivemos impedidos de estar gravando nas últimas semanas, mas eu estava com muita saudade de gravar o vídeo e estar aqui com vocês. E como prometido, nós vamos estar iniciando uma série onde vamos estar passando por todos os textos do Sermão do Monte, aonde Jesus ele nos ensina os valores que são tidos como uma das colunas principais da fé cristã. Então nós vamos estar passando por esses versículos e eu tenho absoluta certeza de que Deus falará aos nossos corações. Amém? Então se você puder, estiver com a sua Bíblia aí, abra ela em Mateus, no capítulo 5, para nós estarmos aqui lendo juntos a palavra de Deus. Amém? No capítulo 5 de Mateus, começa da seguinte forma: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Aleluia! E essa palavra introdutória aqui do sermão de Jesus é algo muito profundo para nós. Primeiramente, que nós vemos que Jesus ele começa com um paradoxo. Hoje em dia nós vemos um evangelho onde as pessoas propõem muitas facilidades e coisas boas e coisas maravilhosas que vão acontecer no decorrer da vida de todo aquele que se chama cristão. Mas Jesus ele vem com um paradoxo, dizendo que bem-aventurado, que significa abençoado, abençoado é aquele que anda na contramão. E é sobre isso que nós vamos estar falando, porque Jesus ele inicia o seu sermão dizendo que é bem-aventurado, que é abençoado aquele que vai na contramão dessa vida. E eu e você fomos chamados por Deus para andar na contramão do fluxo dessa vida. As pessoas caminham no fluxo para o abismo, para a perdição. Mas o Senhor, Ele nos chama para sermos abençoados e irmos do lado contrário, caminho ao céu. Aleluia! E aqui ele começa dizendo a primeira coisa, que bem-aventurados são os pobres de espírito. E diz que deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito fala da nossa incapacidade, a nossa pobreza em nós mesmos. Somos destituídos da graça de Deus, somos dependentes totalmente de Deus. E aqui Jesus ele inicia falando que você é abençoado. Você, na sua pequenez, na sua pobreza, mas na dependência de Deus. Quando nos entregamos ao Todo-Poderoso, Ele nos provém o reino dos céus. Amém? E aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então aqui Jesus fala que é abençoado todos aqueles que choram, todos aqueles que não folgam com a tristeza desse mundo, com as desventuras desse mundo, aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, que estão diante de Deus e que choram pela desventura desse mundo. Jesus disse, serão consolados. E aí, continuando aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus ele nos chama a uma condição de vivermos o fruto do Espírito em nossa vida. Termos a mansidão entre nós, que nós sejamos mansos de coração. Jesus ele nos ensinou tantas coisas. Ele disse assim que quando alguém te bater na face direita, ofereça a outra. Quando alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. E isso nos traz o sentimento de mansidão. Que nós, de maneira alguma, irmãos, temos que nos levantar contra aqueles que praticam injustiça contra as nossas vidas. Mas sim, devemos entregar toda a injustiça na mão do Todo-Poderoso e agir com mansidão. Eu li um livro que intitula assim, Meus Passos, o que faria Jesus. E isso daí tinha que ser algo
imprescindível para a nossa vida. Em todas as atitudes da nossa vida nós teríamos que colocar: em meus passos que faria Jesus. Então nesse momento, o que eu devo fazer? O que Jesus faria? Jesus seria manso. Então sejamos mansos. Amém? Porque os mansos herdarão a terra. Aleluia. E aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça desse mundo, ela perece, não há justiça nesse mundo. Nós temos que entender isso. Todos nós que somos chamados pelo nome do Senhor, em nós está um senso de justiça, um senso de fazer as coisas certas. Mas vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que está perdido, que não há justiça, nenhuma justiça sequer. Mas o Senhor é a nossa justiça. Adonai Tzidkenu, Ele é a nossa justiça. E Jesus disse que aqueles que esperam nele serão fartos da justiça. E nós que somos cristãos, nós que somos chamados pelo nome do Senhor, sempre em nós estará o senso de justiça, que não nos levará a corroborar com esse mundo, que não nos levará a nos conformar com esse mundo, mas sempre estaremos batendo contra, porque vivemos em nós a justiça de Deus. Amém? E aqui continuando, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui nos leva ao versículo anterior, onde fala sobre os mansos. Também aqueles que andam com o Senhor são misericordiosos. São aqueles que têm o seu coração quebrantado, o seu coração purificado das injustiças e das maldades. Então, quando alguém se levantar, seja misericordioso. Jesus, ele nos disse que nós devíamos orar pelos nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem. E só viveremos isso se formos misericordiosos. E que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia. E se você fala assim para você nesse momento: ah, mas eu não consigo ter misericórdia com a maldade das pessoas. Saiba que um dia eu e você éramos pecadores perdidos, condenados ao inferno. E Deus olhou para nós com misericórdia e interveio em nossa vida e nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Grande foi a misericórdia do Senhor. E é essa misericórdia que nós temos que ter com o nosso próximo. Jesus, por isso ele disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Continuando aqui, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, busque de Deus uma santidade. Busque de Deus a purificação do seu coração. Ser puro de coração, ser limpo de coração. Porque não existe nada maior, mais sublime, do que recebermos a nossa herança de vermos a Deus. Então entregue-se a Ele, coloque-se na mão dEle, deixa o Espírito de Deus te regenerar, te santificar cada dia mais, porque os puros verão a Deus. E essa é o propósito da nossa herança, da nossa busca. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Amém? Então, que a paz do Senhor enche os nossos corações e faça de nós pacificadores. Esse mundo jaz em guerra. Esse mundo está em guerra. Não há paz. Mas nós, como filhos de Deus, somos chamados a sermos pacificadores. E o que é ser pacificador? Quando tudo à sua volta estiver em chamas, em fogo, seja você o agente da paz. Amém? Porque aqui ele diz que você será chamado filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você, irmão, estiver sofrendo perseguição, quando algo estiver acontecendo contra você, por causa da justiça de Deus que há em sua vida, saiba que você está no caminho. Esse é o nosso medidor para sabermos se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, se de alguma forma nada tem vindo sobre a sua vida que tem de certa forma buscando te desestabilizar. Fique preocupado, porque quem é luz incomoda as trevas. Se você está na justiça de Deus, pode ter a certeza que de alguma forma o inimigo vai buscar algo para te parar. Então, se nada tem acontecido, pode ser que ele já tenha te parado. Então, que a perseguição por causa da justiça seja o nosso alicerce de fé, que saibamos que estamos no caminho certo. Porque se fizeram isso com o nosso mestre, que se dirá a nós que somos seus discípulos. Amém.
Amém? Então seja feliz. Se sinta abençoado por ser perseguido por causa da justiça. A justiça de Deus. Amém? Louvado seja o seu nome para sempre. E também aqui fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz que quando se levantarem contra você, porque você crê no Senhor, quando eles mentirem, quando perseguirem, quando fizerem tantas coisas, quantas vezes você já foi injustiçado na escola, no trabalho, em tantos lugares, na comunidade, até mesmo dentro da igreja, porque você tem buscado viver uma fé real, e isso incomoda as pessoas te chamam de fanático, te chamam de habitolado, mas saiba que essa perseguição, eles mentem por causa que você tem buscado. E eu quero dizer, Jesus disse que você é abençoado por isso, porque Ele está contigo, você alcançou aquilo que as pessoas que estão dormindo, o sono da morte não alcançaram. Então se alegre por toda essa perseguição, porque o Senhor está cuidando da sua vida. E Ele disse aqui que diante disso, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então você está vivendo exatamente como os profetas. Uma vez em oração, eu falei para o Senhor a respeito de coisas que eu estava passando. E o Senhor falou assim: se você quer ser meu servo, não espere menos daquilo que Jeremias passou. E se você quer andar nos caminhos do Senhor, não espere menos do que perseguição e rejeição. Mas saiba que o Senhor, Ele tem olhado e contemplado a sua vida. E o Senhor tem graça para te dar, para você suportar as dificuldades e te dar a vitória. Porque o Senhor tem aliança com você. Se você tem passado por tudo isso, você é abençoado, você é bem-aventurado, porque você alcançou a graça, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Amém? Então, com essas palavras, eu finalizo aqui o início dessa série que estaremos falando sobre o Sermão do Monte. E que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração, mas fique com essa palavra: você é abençoado do Senhor. Amém? Que a graça de Deus invada os seus corações e a sua bênção esteja sobre vocês. Deus abençoe. Shalom, shalom.